Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o Silvio Xavier. Ele vai estar contando um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dele. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relato Ayahuasca. Deixe uma mensagem que eu entre em contato com você e o seu relato pode estar aqui, ajudando muitas pessoas. Gratidão a todos. Seja bem-vindo ao Relato Ayahuasca, Silvio. Opa, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Sempre um bom relato aqui, ajuda muitas pessoas. Ah, é bom, né? E você é cabeleireiro também, né? Uhum. Parceiro. E como é que foi a sua história? Como é que você chegou nas medicinas sagradas? Como é que foi isso? Então, eu comecei tem 16 anos. Novo, com 18. Na mesma época que eu entrei no quartel, eu nunca fui, né, de usar nada, né? Eu nunca gostei. E aí eu tinha um amigo que ele queria me convencer aí na ayahuasca, eu era militar, né, cara? Aí eu ficava com aquele pé atrás, porque você não sabe o que é, né? Aí eu falava ainda, eu relutei um ano pra ir, porque eu ficava com aquele pé atrás, porque eu achava que é, né? Falava pra ele, pô, você vê gnomo, você vê, sei lá, você vê bicho, vê dragão, então então é droga. Aí eu tinha um preconceito, até que eu fui. Aí eu vi que não era nada daquilo que eu achava, né? Qual que você foi? Foi no Daime? Não, eu sempre fui do xamanismo, né? Porque, assim, minha família, ninguém é religioso. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha avó. Minha avó era assim, era católica, mas não participava de nada, então a gente era meio livre, assim, de religião. E esse meu amigo que me levou, ele é o feitor que a gente pega ayahuasca com ele hoje. Ayahuasca, rapé, tudo com ele. Ele mora no Acre, né? E a gente tinha a mesma ideia, né? E então, aí foi mais fácil de eu ser convencido aí, porque eu nunca fui muito afim de envolver muita religião na minha vida, né? Aí eu fui direto no xamanismo, que é o céu lá que o irmão do Rogério ia, que é o seu irmão Lacota. É que também nessa época não era muito fácil encontrar espaço de ayahuasca igual hoje. Hoje tem muitas casas, né? É diferente. Porque antigamente tinha muito mais santo daime, não era tão universalista assim. Então, como eu não fazia parte desse culto religioso, eu não queria participar desse estilo de cerimônia, entendeu? Sim. E meu amigo também, né, que é o feitor da nossa ayahuasca que a gente serve lá no nosso espaço, né? Então, acho que foi mais fácil pelo fato das ideias bater mais, né? Bem melhor, né, cara? Porque como não tem cunho religioso, fica mais aberto, né? A você ter uma compreensão. Fica aberto, mas fica meio fechado, né? Porque, assim, é aquela doutrina ali, né? Não chega a ser, eu acho que uma doutrina, né? Tem ali as regras dele, tem os rezos, tudo, mas não sei. Pode ser que esteja enganado. É aquela história. Você nasceu índio, você não tem noção do que é católico, o que é umbanda, o que é banda, o que é judeu, o que é hindu. Você tá puro, você tá ali, estão te dando várias histórias. E você poderia escolher a linha a qual você gostasse mais. Então era um livro que eu podia escolher qual que eu achava melhor a história. Um exemplo besta, mas é mais fácil de entender. Acabou que eu fui pro lado mais coerente da história, assim. Falei, se a ayahuasca é um chá indígena, eu vou seguir o indígena, que foi o cara que descobriu ali como que faz. Falei, vou seguir o roots, né? Porque se for ver as outras doutrinas, todo mundo aprendeu com o indígena primeiro, para depois trazer para o seu e criar o seu, né? O que eu faço, né? Inclusive, eu faço rituais de acordo com como eu aprendi, que era universalista, que não puxa nem para uma religião nem para outra, e sim adere todas, para você não ter preconceito com ninguém. Eu fui muito criado na base desse preconceito pelo estilo de vida que a gente levava. Meu pai sempre foi roqueiro, gótico, minha mãe também, meus primos. Um preconceito à toa, porque a gente que era o roqueiro, o gótico, não sei o que, era o que não usava droga, era os mais corretos, era militar, só não tinha a parte religiosa da história, né? E então eu gostei por isso, pelo fato de você ser livre, né? De você ter sua escolha, ou de você buscar o mais ancestral que tem, né? Que é o indígena em si. E conta como é que foi essa primeira experiência, porque imagina que, pô, você não tinha contato com religião nenhuma, né? Não sei se você era ateu, se acreditava em Deus ou não. Como é que foi pra você isso, ter essa experiência, a primeira experiência, assim? Então, eu me senti muito bem pelo fato de eu sentir só o espírito da ayahuasca mesmo, sem interferência, porque às vezes é coisa que a gente acha que tá vendo e não é, né? Você tá vendo o que você já conhece. Agora, se você vê o que você não conhece, é a melhor coisa, porque você não vai refutar. É uma visão que apareceu para você que você não tem como explicar. Então, daí foi o meu divisor de águas. Existe um negócio, porém, é o que eu falo pro pessoal lá, assim, eu não quero converter ninguém a acreditar no que eu acredito, e nem ser como eu sou, até porque ninguém foi criado do meu jeito. Para mim,
foi bom porque eu acho que eu tive a experiência 100% ayahuasca, entendeu? Sem interferência. Tanto que dali pra frente, todos os ensinamentos que eu sigo até hoje, até o fato de eu fazer o ritual uma vez por mês, foi recebido no primeiro dia, porque eu falei diretamente com o ayahuasca ali. E dali falou, ó, explicando pra mim, né? Você vai uma vez por mês, vai renovar seus escudos vão durar mais ou menos um mês, a cada um mês você vem e a gente vai te liberando outros caminhos. Então eu sempre segui o xamanismo raiz mesmo, porque eu queria ter contato com esse tipo de coisa, que me desse direções, né? Então foi nessa primeira que você já sentiu esse chamado de estar abrindo uma casa. Então, aí que acontece? Eu sempre fui meio popular. Eu sempre fui uma pessoa fácil de ter amizade, cabeleireiro, né? Sabe? A gente conhece muita gente. Eu sempre fui muito verdadeiro. Falar assim, ó, é assim, assim, é não. Se eu gostar, eu vou falar que gostei. Se eu não gostar, eu vou falar que não gostei. Eu não fico agradando só por agradar. Eu falo mesmo e pronto. Você é direto, não fica com mimimi. E então, é engraçado que o pessoal vai lá, o pessoal até meio que se assusta, né? Você vê um cara tudo tatuado, novo, né? Eu tenho 35 anos. Esse cara que é o que vai ser o chefe aqui, que vai ser o xamã, que vai conduzir, né? A pessoa não dá aquele primeiro baque, né? E aí depois, durante o ritual, depois tudo acontece, a pessoa vê que a gente sabe e não tá brincando com o negócio, né? Aí pra mim, no meu caso, foi assim, primeiro de tudo, como eu falei esse lance de eu ser meio popular, eu também sou DJ. E era o cara que toca numa balada, que tem bebida, que tem aquilo outro, e ao mesmo tempo fazia cerimônia de ayahuasca. Porém, eu não conduzia. Eu sempre falei que eu não ia conduzir. Era um negócio que eu já tinha falado para todo mundo. Porque é muito tempo você indo, você já sabe o que você quer e o que você não quer, né? E então eu falei assim, cara, não vou conduzir. Eu vou ser o cara que pega as pessoas e leva. É o soldado que vai lá no inferno e busca, sabe? Então era isso. E aí tinha um lance, inclusive é meio polêmico, né? Ah, o cara foi lá e usou rapé na balada. Eu tinha noção disso, o que eu faço? Eu sei que muitas pessoas vão julgar. Então, quanto menos pessoas souberem, menos pessoas vão me julgar. E eu levava o rapé pra balada. Porque assim, eu percebi uma vez que isso funcionava, de levar um rapé para um cara lá que estava usando cocaína, que queria usar, não que estava usando no momento do rapé, mas que ele, sei lá, o cara ia usar cocaína e de repente viu o rapé e ficou curioso, e daí partiu da balada para o ritual. E eu comecei a ver que isso funcionava. Eu levar os caras que estavam precisando realmente, gente que tinha muito potencial, estava perdido. Mas eu apresentava, ó, esse é o rapé, esse é o curipe, é o tsunu, é o paricá, explicava para que servia, nos issues, dor de cabeça, tirar coisa ruim. E aí a pessoa dali aconteceu como o nosso amigo aí que falou com você, né? Semana passada, que foi assim, eu apresento uma coisa para você trocar por outra que vai ser o seu benefício. E aí eu virei o cara que levava muita gente para ayahuasca. Então, assim, acontecia de eu ir com 10 pessoas de uma vez. Encontrava no metrô 10 pessoas que nunca tiveram conhecimento nenhum, que tomou um rapé comigo e ficou curioso. Eu levava o pessoal para ayahuasca. Você virou o pastor da ayahuasca, né? Foi pegando todas as pessoas que tinham uma certa necessidade de encontrar o divino interior e se curar, né? Exatamente, aí foi o que aconteceu. Só que assim, chegou um momento que já estava muito. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um evento no Ibirapuera, na época que não era fechado, que era a Roda de Rapé Ibirapuera. Tem lá no Instagram, no Facebook, tinha muita gente. Só que o que eu fazia? Eu só fazia com indígena. Vai tomar um rapé, seu primeiro rapé da sua vida? Quer tomar direito? Vai tomar com indígena. E aí eu comecei a ter contato de muitos indígenas, pelo fato dessa roda de rapé, porque começou a se criar um evento maior do que eu esperava que fosse. Então, assim, aí eu tive a ajuda da Lígia, que é minha amiga, da Marta, que é a dona do espaço que a gente tem hoje, e a gente se juntava, fazia o evento, o grupo, né? E eu chamava os indígenas, né? Pra lá. Aí a gente levou pajé, a gente levou Yamanauá, Catuquina, Funiô, Xenenawa, e foi indo. E aí o que aconteceu? Os próprios indígenas falaram, pô, vocês vão para São Paulo? Tem quarta-feira, um dia que não tem ritual, tem o Chai lá, o Silvio, ele faz uma roda lá no Ibirapuera. E os próprios índios começaram a divulgar. Então entrava em contato comigo o índio de tudo que é canto, para fazer essa roda. E aí a gente acaba conhecendo, né, os Chai, e a gente teve essa necessidade de partir para uma nova etapa. Tipo, tá, toma um rapé, beleza, conheceu. E agora? E a ayahuasca? O que eu fazia? Levava o pessoal para as casas que eu frequentava. As casas elas não seguiam exatamente o que eu queria seguir, né? Aí surge a necessidade de você abrir um espaço para seguir a forma que você acha correta, né? E aí foi um negócio muito louco que aconteceu, foi assim. Eu tinha ido para um ritual num amigo meu, que é o feitor de rapé nosso, que é o Rodrigo, ele tem um espaço em Diadema,
tinha em Diadema, agora ele mudou. Nasceu no mesmo dia do mesmo ano e se conheceu na ayahuasca. Eu levando uma galera, eu comecei a levar cliente, comecei a levar amigo, comecei a levar outra balada, comecei a levar todo mundo para ayahuasca. Meu pai, minha irmã, minha mãe. Hoje em dia vai meu pai, minha irmã, minha mãe, meu tio, meu filho. Eu comecei a levar todo mundo. Aí chega a necessidade, você parte para isso. Aí nesse ritual que eu levei uma galera, esse meu amigo teve uma visão lá na ayahuasca e falou: daqui um ano você vai estar servindo ayahuasca para os outros. E eu falei: não, tá, não vou. Aí nisso a gente conheceu os Funiô. Ficamos 10 dias na aldeia, sem celular, tomando banho de cachoeira, aquela coisa, a vivência mesmo, indígena. E eles são os indígenas da Jurema. Lá, um desses indígenas falou: pô, esse é um espaço legal lá, porque às vezes a gente fazia uns ritual tipo, fechado, mas como se fosse em casa, lá no sítio. Não era um espaço de ayahuasca. A gente fazia fechado, chamava um indígena, um pajé e tal, e fazia lá. Aí ele falou: pô, vocês têm espaço lá, por que vocês não se juntem e abrem mesmo, né? E aí a gente ficou com isso na cabeça, 3 meses depois, pum, a gente abriu. Aí você abriu com esse seu amigo que teve a visão? No caso, não. O indígena passou essa visão pra gente. Foi meu amigo que falou que daqui a um ano, aí sim eu fui correr atrás de tudo. Eu já tinha os contatos de todo mundo, de como abrir o CNPJ, de como pegar ayahuasca, né? Porque você 16 anos de ayahuasca, você tem que saber essas coisas, né? Tem uma documentação que precisa tirar, né? Exatamente. Vai usar para cunho religioso e tal. Tem todo um trâmite de registro, né, que tem que ser feito perante a prefeitura, não é? Tem toda uma parte, né, de documento. Inclusive, é bom falar porque, às vezes, assim, tem coisas que o pessoal não fala. Eu acho que é só ir lá comprar ayahuasca no Mercado Livre, né? Não é assim. Você tem que ter o CNPJ para você poder pegar a ayahuasca, né? Até porque, pela lei, nem pode, né? Se você vai abrir um centro religioso, precisa ser igreja, no caso, entra como instituto religioso. O instituto religioso pode ser qualquer coisa, budista, hindu, umbanda, igreja. Tem gente que só coloca isso não, mas é como um instituto religioso, para você poder estar dentro da lei e ter o amparo caso aconteça alguma coisa, né? A gente tem toda essa preocupação, né? A gente tem aplicativo, que inclusive é um amigo nosso que desenvolveu, ele é da ayahuasca, manja das TI, dessas coisas, né? Então, fez aplicativo, a gente tem ficha de anamnese, tem a listinha de remédio que bate, que não bate, que pode, que não pode. Então a gente tem que ter essa preocupação, não é só chegar lá e dar para a pessoa, né? E eu acho que é uma irresponsabilidade você fazer um ritual baseado só no que você sente. Tipo assim, toda vez eu tomo ayahuasca, não passo mal, é tudo uma maravilha para mim. E aí pronto, para mim é uma maravilha, eu vou sair dando para todo mundo, porque para mim é uma maravilha, mas não é assim, para cada pessoa vai ter um processo. É bacana, porque dá uma orientação mais profunda, assim, para as pessoas saberem como é que funciona, né? Exatamente. Eu tenho um primo que ele tem transtorno bipolar e também tem esquizofrenia. E ele desencadeou por conta de uso de um remédio. Era só depressão. Tomou um remédio que o desencadeou todo o resto. Com a ayahuasca também pode acontecer isso. Desencadear tudo de uma vez. Sorte que era um remédio, então não queima o filme da medicina, que é o que está acontecendo agora, né? O pessoal vai queimando o filme da ayahuasca agora. Né? Olha, mas é interessante isso, né? Por causa de um remédio. É porque é um psicoativo, né, também, esses remédios para depressão. Por isso que não pode misturar com a ayahuasca. Exato. Mexeu com o imal, já pode desgovernar aí se você não sabe onde você está pisando, né? Tem coisas que, assim, o pessoal vai pelo que você fala. Assim, eu falei assim, toma uma dose, você vai tomar. Toma uma dose, toma um rapé por dia, de manhã, de tarde, de noite, sei lá, 3 vezes por dia, e você vai fazer porque eu falei, mas a pessoa ela não tem aquela expertise de ir lá e por que ele falou 3 vezes por dia? Mas por que eu tenho que tomar tanto de ayahuasca? Por que pra mim é forte? A pessoa ela não pesquisa, ela só vai pelo que você fala. É como se você fosse o ditador ali. O que você falar, ela vai fazer. Meu questionamento com essas coisas me levou a isso. Porque com tudo eu falei, mas por que é assim? Por que não pode? Eu ia lá e ia ver o que por quê. O porquê de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. O Google tá pra isso, né? Você dá uma pesquisa. Frutas que contêm tiramina. Tiramina vai mexer o imal. É a mesma coisa que vai mexer, seja o jagube. Às vezes você come uma fruta que contém essa tiramina, já pode desencadear um negócio. Então tem coisas que é fruta que você não pode comer antes da... Não é só assim, vou viver de fruta, não vou comer carne, mas ninguém fala da fruta também, tem esse lance da tiramina. E é só dar um Google. Olha só, nem eu sabia disso. Só escrever no Google aí tiramina, ela mexe com o imal, a mesma coisa. Igual, por exemplo, uma coisa que mexe com o imal, o maracujá. Faz um suco de maracujá da fruta e toma uma jurema, você vai entrar na força muito mais, porque ela também inibe, ela vai liberar mais ainda o DMT, maracujá, né? Não é só a arruda que o pessoal usa, né?
E é fruta. Então não é bom tomar um suquinho de maracujá antes de tomar ayahuasca? A não ser que a pessoa seja resistente, porque ela vai entrar numa força mais forte do que deveria, porque o corpo, quando você consagra a ayahuasca, ele vai liberar tanto. Agora, com o maracujá, ele vai liberar mais, né? Ah, entendi. Olha que doideira. Tanto que não é só com a medicina a ayahuasca e jurema. Dependendo do remédio, tá na bula. Só você procurar lá na bula. Tem remédio para, sei lá, depressão, que você não pode tomar maracujá para tomar o remédio, porque ele vai liberar mais do que o necessário que estava na receita do remédio. Caraca, meu, eu não tinha ideia disso daí. É muito perigoso. Então, isso é pro remédio, não é só pra ayahuasca. Tem remédio lá que você pode pôr no Google. Remédio que não pode tomar junto com suco de maracujá, vai ter. Então, é químico, não pode ter. Ele mexe com o imal. Porque a gente acha que a fruta é natural, mas ela tem uma química em si, né? Exato. Ela tem certo tipo de nutrientes e outras químicas ali que compõem ela. Exatamente. Olha que interessante, cara. Não tinha ideia disso. Então, e isso tá para todo mundo pesquisar. O que eu cobro mais do pessoal é assim, eu vi tal coisa, pesquisa. Você pesquisa. Porque aí você chega nesse ponto da onde eu não sei tudo, mas eu tento saber tudo. E da onde que você começa a pesquisar? Do que dá ruim, né? Do que dá bom. Pesquisa do que dá ruim para você não cair naquele lado ali. É verdade. E aí eu trabalho nisso, eu trabalho em cima do que pode dar ruim para que nunca dê. Resultado, a gente tem nosso espaço, de inaugurado mesmo uns 3 anos, mas a gente já faz há uns 5, 6 por aí. E a gente sempre prezou por isso, para nunca que desse ruim. Eu fico brincando que era botar uma plaquinha lá, 365 dias sem acidente. Tipo, isso é todo ano, porque nunca acontece, ninguém surta, nada. Por quê? A gente controla isso desde o começo. Tomou ou não toma maracujá, a gente avisa. Faz tal coisa, não faz com outra. É simples, a gente tudo avisado, tudo dá certo. Olha só, e vocês têm uma lista disso? Ou tá tudo no aplicativo que vocês têm? Então, a gente tem essa lista do aplicativo, tem a lista que tá na minha cabeça, tem a memória boa, então... Por que você não escreve um livro falando sobre essas coisas, cara? Cara, como eu falei, sou DJ, eu gosto de música. O ritual nosso é meio assim, ele é muito controlado pela música, fora com os indígenas. Tenho muito contato de produtor musical, tocava bateria, eu toco de MPB, eu gravo, eu foco muito nisso. Então, assim, eu escrevo, faço jornada de Animal de Poder, eu escrevo eu mesmo. Então, assim, eu não foquei em nada de escrever esse tipo de coisa, porque eu acho que o meu dom tá voltado para isso, eu mostrar para os outros quem são os indígenas, né? Assim, sei lá, como o Alok fez, ele não escreveu nenhum livro, mas ele tá levando o pessoal através da música, que é um negócio que eu acho que atinge mais, até porque, infelizmente, no Brasil é assim, o pessoal não é de ler. Galera nova esquece de ler. Horas e horas lê Instagram, Facebook, é tudo mensagem, ele tá lendo o tempo inteiro, mas só tá lendo palavra escrita errado e coisa que não presta. E aí você bota um livro, não entende bolhufas. Agora com a música, chega na cabeça, ela vai lá, pega numa parte que a pessoa não tem como fugir. Eu levei mais por isso. Eu acho que as coisas vêm por isso. Para que eu cheguei ali naquele ponto, conhecer todos os indígenas do que é canto, foi para isso, para eu poder divulgar musicalmente, fisicamente, a ritualística de cada um. Por isso que a gente intercala os indígenas, intercala os estilos de rituais. A gente também tem estilos de rituais, né? Ah, é? Como é que funciona? É que assim, tudo sai da cabeça do homem. Santo Daime saiu da cabeça do homem. E eu falei assim, da onde eu venho, sempre foi universalista. O universalista engloba todo. E onde eu ia, era vindo daquela fase do céu de Nossa Senhora, que era do Gideon, que hoje em dia já não é tão forte quando era naquela época. Para você abrir um espaço xamânico, pelo menos pelo meu entendimento naquela época, você tinha que ter algum contato com o Gideon e ser meio que uma filial deles. Lá onde eu comecei, que é o seu irmão Lakota, no começo eles tinham esse lance de ser filial, entendeu? Porque aí ele foi um cara que facilitou a ayahuasca para todo mundo. Se não fosse ele, a gente não tava assim agora, consagrando a ayahuasca em São Paulo. Então ele foi um cara muito importante para isso, pra gente. No meio disso, o que o DJ faz? Ele tem que agradar. Eu já tinha esse lance com música e de agradar. Aí eu falei assim, tá, o que eu posso usar do que eu sei para colocar na ayahuasca? Primeiro, músicas que tocam a pessoa, que te faz sentir alguma coisa. Vou contar como foi o ritual agora passado dos Funiô. Eles já estão acostumados com o jeito que eu faço. 4 horas. E aí eu dividi. Era 2 horas de indígenas, 2 horas de playlist e 2 horas de indígenas de novo. Aí esse playlist era baseado no tema dos indígenas. Acaba que ia casando. Aí já juntava com o meu gosto, né? Eu como música. Se eu não estivesse aqui agora, eu ia estar ouvindo música. Assim. Aí você monta uma playlist e nessa playlist que você vai montando, você monta de acordo com as pessoas que vão? Como é que funciona? Mais agitado, menos
menos agitado? Tem horas que você deixa uma música mais agitada, outra mais tranquila? Você já deixa programado? Como é que você faz isso? Então, como eu estava te falando, estilos, né, de rituais. Como sempre teve quando eu comecei. Eu sigo o que eu aprendi como era na época que eu comecei. Por exemplo, tinha um dia que era animal de poder, tinha um dia que era xamânico, tinha um dia que era um bandaine. Cada ritual que você vai fazer, você acaba tematizando ele. Exatamente, tem um tema porque acaba facilitando para quem gosta. Por exemplo, no dia do Umbandai, é óbvio que só vai ter um bandeiro, tema que atrai aquele tipo de público. Só que eu falei assim, tá, mas tem 200 casas que tem Umbanda, tem 200 casas que tem Santo Daime. Xamanismo é muito mais antigo do que muita coisa. Quem não sabe agora vai saber. Tem quase 40 mil anos. E todas as religiões têm xamanismo dentro. Africana, cristão, todas têm. Tem religiões, por exemplo, no hindu, a gente faz um ritual de Mahashivaratri, mas a gente não segue 100% o Mahashivaratri, porque eu não sou hinduísta. Só que a minha missão é o quê? Mostrar para você que pode ser um potencial hinduísta que tem, que existe. Então, o tema de hoje é Mahashivaratri. Por quê? Eu quero que você descubra que também existe isso. Às vezes você não estava se dando bem em tal coisa, mas nesse você ia dar. Budista, por exemplo, entendeu? É uma filosofia de vida, igual o xamanismo. E é o que eu faço com meus amigos, que são da balada, que não vai pra igreja. Falei assim, mas tem esse caminho, tem o xamanismo, quer conhecer? Então você dá a amostra pra pessoa, estou te mostrando que existe. Aí pra frente, aí você trabalha teu conhecimento. Que isso daí pode abrir um caminho pra pessoa. Exatamente. Você vai quebrando certos preconceitos também, né? De algumas coisas. É exatamente o que eu ia falar pra você, de completar com isso. O lance do preconceito, porque eu ia muito cristão onde eu ia. E aí o povo ficava pé da vida quando eu rolasse uma Umbanda. Saía do meio do negócio, ia lá pra fora. Existe esse preconceito, né? E existe até hoje isso aí. É normal, é do ser humano, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho que assim, você não é obrigado a gostar de nada do outro, mas eu acho que todo mundo tem que se respeitar ali naquele momento, porque ali você tá para conversar com você mesmo, não é com a religião do outro, conversa com a sua. Você tá incomodado com a do outro e tá perdendo tempo em vez de conversar com a sua. O planeta tá nesse caos, né? Porque é a falta de respeito. Exato. É respeito, mas é comodismo também, porque tem gente que fala assim, ou é só o que eu quero ou eu não vou. Basta, eu não quero ouvir opiniões de terceiro. Eu gostava da ayahuasca de antigamente, que era isso. Você escuta e pronto. Não gostou? Não absorve. Gostou? Absorve e pronto. Mas é verdade. O ser humano é uma casca de cebola, tem que tirar essas camadas, que muitas vezes é criada desde a infância. Pra mudar, é só você querer mudar, mas precisa querer. Exato. Ou você muda, ou você faz o reset. Como que reseta tudo? Vai pro ancestral. Vai lá com o indígena. É reset de tudo. E uma coisa que eu ia perguntar pra você, além dessa aqui, de você ter uma casa, qual foi uma que deu uma mudança, assim, muito drástica de como você era e como você é hoje? Foi do primeiro mesmo. É porque, assim, fui ter contato direto mesmo com a ayahuasca, sem intervenções de nada. Eu acho que eu entendi a mensagem muito bem alta e clara, assim, no meu ouvido, assim, porque foi tudo muito explicado. Foi muito didático, assim, parecia que eu estava num telecurso, sabe? Era tudo explicado. E eu sigo desde sempre tudo que eu aprendi na primeira, porque eu fiquei a noite toda com uma aula me explicando tudo. Era um ser, um índio, não sei, um xamã, alguma coisa que estava ali me explicando de cabo a rabo como que teria que ser daí para frente. Se todo mundo tivesse a mesma visão que eu, acho que ia ser legal, porque assim, não sei se eu tive sorte, não sei se eu estava muito bem, pelo fato de eu não gostar de nada, eu não bebia, não fazia nada nessa época, então acho que eu era bem limpão, então eu conversei bem, né? Então não tinha besteira, não tem, coloridinho, florzinha, mandala, dragão, não, era um negócio de um cara sentado comigo me falando, e daí eu segui tudo, daquilo ali nunca deu ruim, e ele me explicava assim mesmo, ó, tipo, se você fizer isso, nunca vai dar ruim, e se você fizer tal coisa, também não vai. E aí eu fui seguindo e deu tudo certo. Sempre foi assim. É interessante. Eu tive sorte, né? É uma visão diferente, né? Já ouvi relatos de milhões de pessoas, não só aqui, mas nas casas, porque sempre tem uma roda de partilha, né? E na roda de partilha a gente acaba aprendendo muito, né? Com essas pessoas que contam a experiência que teve. Mas essa sua foi bem interessante. É bem direta mesmo, né, cara? Então, tanto que assim, eu como fui consagrar, eu tava bem ansioso. Tanto que eu olhei pro meu amigo e falei, cara, não tá funcionando, eu não tô sentindo
sentindo nada. Ele, calma que vai chegar. Esse meu amigo que é o feitor nosso de ayahuasca lá. Quando chegou, cara, só me tirou de uma fase da terra, me botou em outra, como se não tivesse ninguém, só eu e ele. E ali ele foi me explicando tudo, igual eu sentado com você aqui falando, sabe? E aí eu gravei e não esqueci. E daí segui e sempre deu certo. Desde o lance de roda de rapé até chegar onde a gente está, que é o nosso espaço lá que sempre dá bom, né? Todo mundo. Raro não, acho que não tem alguém que vai de primeira vez e não volta. Porque vê que é tranquilo, vê que a gente não passa do limite, vê que ninguém vai dar surto, vê que... Então a pessoa ela se sente em casa, se sente segura e ela volta. E faz tempo que você trabalha de cabeleireiro também? É muito louco também. Eu só tenho história doida também, cara. Eu era militar, né, como eu falei, eu era da aeronáutica. Eu fui 4 anos da aeronáutica. E aí eu entrei sem querer, porque já te falei, né, era DJ e de rock ainda, né? Então eu era roqueirão. Então eu tinha os cabelos de roqueiro. E aí fui me alistar a batata, né? Você chega lá roqueiro, o cara quer te zoar, né? Meu quartel, raspar seu cabelo, né? Quer te zoar. E aí eu entrei no quartel sem querer, eu fui obrigado, porque minha família tem muito militar. Meu pai foi do exército, meu tio foi da aeronáutica, a irmã da minha mãe é sargento da PM. Então eu fui escolhido pelo fato de ter uma família com seria uma aptidão boa para ser militar, né? Porque a probabilidade de eu ser um meliante ia ser pouca, né? Um monte de militar na família, né? Então eu fui obrigado a servir. Aí entrei na aeronáutica e aí, tá, como eu não queria, só que assim, com 18 anos eu ganhava bem para ter 18 anos, pelo fato do quartel pagar. Então eu falei, vou continuar. Não era meu sonho entrar na aeronáutica, entrei de gaiato. E aí acabei ficando, 1, 2, aí no terceiro ano eu já tava de saco cheio. Eu falei, não é isso que eu quero fazer minhas coisas e tal. Aí surgiu uma vaga no quartel de barbeiro. E aí, como era o ano que eu queria sair, assim, a gente trabalhava por escala, 24 horas de trabalho, 4 horas seguidas, das 8 da manhã até as 8 do outro dia. Depois você tinha 2 dias para descansar em casa. E se você entrasse para a barbearia, você ia ter 2 funções. Eu era bombeiro de aviação, cuidava... É a mesma coisa que o bombeiro da PM, só que também apaga incêndio de avião, cuidava do aeroporto de Guarulhos. E aí eu já tinha essas 2 folgas. Aí se eu juntar mais uma função, eu tinha direito a mais uma folga. Ou seja, eu trabalhava 2 vezes por semana. Para quem não queria estar no quartel, cortar cabelo, mato, qualquer o que fosse, eu tava aceitando só para não estar lá, porque eu queria sair. E aí eu entrei nessa de barbeiro só para não ir trabalhar, só para ganhar uma folga a mais. E aí nisso, eu casei, fui pai cedo, né? Nessa época do quartel eu fui pai, e a mãe do meu filho, ela era do Sorro, e ela era cabeleireira, tinha esse lance. Aí o que aconteceu? Eu comecei a cortar cabelo de tenente, coronel, capitão, que são as classes mais altas, que não dá muita trela para soldado. E aí um tenente, cara, que é um cara estudado, e aí ele sentou na cadeira e eu comentei, falei para ele que eu queria sair. Aí falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, sei lá, vou fazer faculdade de TI, não sei. Aí ele falou, cara, sua esposa não é cabeleireira? Eu falei, não faz masculino, você já é barbeiro, tá cortando meu cabelo. Por que você não pega essa grana que você vai sair do quartel, junta com ela e abre um salão? Aí ela faz a mulher, você o homem, todo mundo completa. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí fui lá, cheguei felizão, fui contar pra ela, óbvio que ela detestou, né? Ela falou, você é louco, né? Você é militar, você vai ser cabeleireiro? Eu falei, ué. Aí tinha uns amigos dela que eu conheci. Aí eu mandei mensagem pra um amigo dela, falei, cara, eu quero trabalhar no salão, como é que faz? Aí ele me indicou pra uma cabeleireira que era a Lucy, que era do Sorro. Entrei pro salão pra testar e fui, passei minha ex. Ah, que bom, né, meu? Aí já pegou uma profissão. E aí o DJ você já era. Então, aí como eu sempre tive esse negócio com música, eu tive muitas bandas, eu tive 5 bandas, e eu tocava bateria. Só que bateria é o pior instrumento que tem pra ter banda, porque assim, todo mundo pode tocar sozinho. Você pega um violão, você toca sozinho, pega o baixo, você toca, mas bateria tocar sozinho é o ó, fora que os vizinhos odeiam, né? E aí eu comecei a desanimar, porque um dia que você pode tocar, o outro não pode, você depende do outro pra tocar. Você não toca sozinho, bateria sozinho, aí você tá batendo panela. Aí como bateria você precisa ter um acompanhamento, eu fui desencanando. E aí você vai tocando em banda, o pessoal vai te conhecendo, você vai tendo conhecimento, né? Você vai sendo reconhecido. Aí começaram a me chamar pra tocar numas festas, e aí o pessoal me chamava pra tocar nessas festas. Aí eu comecei brincando, um lugar ali, outro ali, e aí eu comecei a ver vantagem, porque eu só levava o computador, era só eu e o computador. E juntou esse lance do feeling da música, né? De você saber qual que agrada, qual que não agrada. Aí a galera começou, o Silvio vai tocar. Aí o dia que eu ia a galera, porque já sabia que eu ia tocar as músicas que todo mundo gostava. E foi virando e deu certo. Eu acho que eu sempre fui bom em agradar os outros com música, independente do estilo. É bom. E hoje você toca violão? Agora eu cismei com o violão. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou de cabeça. Fato, assim, eu não me envolvo muito com banda. Se eu entrar, eu vou ir muito de cabeça, eu vou ler livro, eu vou, igual o xamanismo. Eu chego no nível, enquanto eu não chegar no topo, eu não vou parar. Só que chega uma hora que é muita coisa, que nem do xamanismo.
Eu lia muito livro de animal de poder, xamanismo, e aí eu cheguei num ponto que um livro era incongruente com o outro, assim, eles não se batiam. Um falava que cobra era animal de poder, o outro falava que não. Um falava que aranha era, o outro falava que aranha não era. Aí eu cheguei na minha conclusão e falei, então eu vou fazer o mesmo. Tentei lá, escrevi eu mesmo, criei a própria jornada. E aí, como eu tinha esse lance de música com a galera, juntei com um amigo meu que também era xamanismo, fizemos uma jornada de animal de poder baseado no que eu achei que era mais certo, que é de não falar nome de animal, de não sugerir. Isso não é só para um animal de poder, não, é para um ritual inteiro. Tudo que você falar, a pessoa vai ver. De repente, fala assim, é um gato, não sei o quê. Pronto, você vai ver um gato. A graça não é eu falar, é você descobrir. A ideia é você descobrir, não é você ser guiado. É assim que eu faço muito com as músicas da Ayahuasca. Tem horas que é para eu ter a mesma experiência que eu tive, eu precisava que as pessoas ouvissem a mesma coisa que eu ouvi. Porque se eu te cantar um inário, não sei o quê, ou, sei lá, um ponto que vai te falar de tal Exu, você vai ver o Exu. Se eu te falar que você vai ver uma baleia, você vai ver, você tá num ponto que você está muito sugestivo. No caso, a pessoa ela tem que lembrar por si só, né? É isso que eu faço muito com as músicas da Ayahuasca. Eu coloco ela toda na métrica, que vai encaixar com todas as músicas. Eu perco quase uma semana montando um playlist, porque eu sou chato. E é tudo nisso. Mas esse é o trabalho mesmo, o trabalho de montar a playlist. É um estudo que você faz antes do ritual para conduzir no dia. É também meio que uma preocupação que você tem que ter e um dom que você tem que ter também. Isso tudo que você tem, não na música, mas no xamanismo mesmo. Uma preocupação que eu tenho, assim, porque tem músicas que eu ponho para desagradar de propósito. Não é para você gostar mesmo, é para incomodar. Porque eu costumo falar lá sempre para todo mundo: toda luz cega, igual a escuridão. Então, muita luz também atrapalha, igual a escuridão demais também. Mas tem hora que você tem que estar muito ali ou muito cá. Xamanismo é o caminho do meio, né? Se você só para ser bonitinho, só ser flores, você não aprende nada. É, mas é isso mesmo. É sombra e luz, né, cara? O bom é que soldado avisado não morre na guerra. Eu já falo antes, vai ter música que ninguém vai gostar e é de propósito. Porque quando chega na hora, a pessoa fala, agora é a hora do meu quebra-pau aqui, eu vou ter que resolver. E funciona. No final ainda vem perguntar qual música que é a música pra ouvir em casa. Então, é aquele preconceito que você tem que romper aos poucos. Aí você vai pegando o jeito de como não achar, a pessoa não transformar isso numa coisa ruim. É interessante essa visão. Traz uma reflexão. Eu falei dos temas. Eu costumo fazer um ritual que não é muito comum agora, mas sempre teve, que é um ritual celta. Se você me perguntar por que ritual celta, eu vou falar assim, por que ritual hindu? Por que o hindu tem a ver com a ayahuasca e o celta não? Se nenhum dos dois tem a ver com a ayahuasca. Mas porque o hindu sempre teve, mas não é. Pra mim, todas levam pro mesmo lugar, mas tem pessoas que não, né? Sim, mas tem gente que não entende, porque acha que é assim, ou é música do Santo Daime, ou é umbanda, ou é dupla de rezo, que eu não sou muito fã. Aí eu falo assim, não, gente, calma, tem muito mais xamanismo na Terra do que você imagina. Você só conhece coisas que são do Brasil, a umbanda é do Brasil, o indígena é do Brasil, o Santo Daime é do Brasil. O xamanismo não é do Brasil. Aí eu tenho que ir lá explicar, eu ponho textinho, eu ponho áudio explicando do xamanismo, né? O xamanismo começou na Sibéria, né? Então, o xamanismo é da Sibéria. Então, eu tenho que mostrar para o pessoal, primeiro, de onde vem o xamanismo, para depois eu chegar aonde eu quero chegar. No ponto do ritual celta, é um ritual que, primeiro, já é uma quebra de paradigma. Por quê? Primeiro que você vai de preto. Não é para ir de branco? Eu sofri muito preconceito, porque eu só ia de preto, porque eu só tenho roupa preta. Eu roqueiro, roupa preta. Então só ia de preto. Aí eu tomava um monte de bronca, porque você veio de preto. E eu nunca dei trabalho nenhum, cara. Juro pra você, eu nunca tive peia braba, assim, de pedir ajuda pra ninguém, atrapalhar alguém, sabe? Eu sempre fui meio controlado, assim, nisso, tipo, não aguento mais a ayahuasca, não vou consagrar, vou ficar na minha, aqui é meu limite, não vou incomodar ninguém. E aí, num ritual, num lugar que eu ia, que não era o Lakota, era outro, o cara me chegou e falou, sabe por que você toma peia? E eu nunca tinha tomado peia, mas ele cismou que eu tomava peia, porque você vem de preto. E eu falei, mas eu não tô na preto mal feliz, cara. Aí ele, não, mas é porque você tá de preto. Eu falei, mas eu tô feliz, velho, não tô triste. E ele cismou que era que eu tava de preto. Eu falei, beleza. Só eu de preto e 32 pessoas de branco do meu lado. E tinha um cara de todos, 50 guias no pescoço, parecia o Gandhi, todo de branco, iluminado do meu lado aqui, eu aqui, o cara não parava quieto, e ele ficava falando, coisando, subia na cadeira, pulava, gritava. Aí chegou uma hora que eu falei assim, ó, eu vou ter que dar uma nesse padrinho aí de volta, né? Ele é meu amigo, então ele vê essa história e vai dar risada. Aí ele chegou de mim, eu cheguei nele, padrinho. O Thiago aqui não para quieto, cara, tá me atrapalhando, eu tô aqui de boa, aqui quietinho, o cara não para, ele pula na cadeira aqui, dá uns pulos, um susto, aqui eu me assusto com o cara, eu não tô conseguindo. E o cara era o Gandhi que tava do meu lado, não é possível. Aí
ele voltou, o cara tava me atrapalhando de novo, aí eu falei assim, cara, troca de lugar aqui que não dá. Aí ele falou, putz, pior que não tem lugar, Silvio. Aí eu não aguentei, né? Eu falei assim, vem aqui. Aí eu falei pra ele, tá vendo? Ele tá de branco, eu tô de preto, olha. Não é a roupa que define ninguém. O cara tá ali, ó, 50 guia, pulando igual um louco, atrapalhando todo mundo, e eu que tô de preto, que tô na peia. Aí ele falou, filha da mãe. Aí ele foi lá no som, voltou, bateu no meu ombro e falou, essa música é pra você. Nunca tinha ouvido lá nesse espaço. Botou Stairway to Heaven do Led Zeppelin, que é uma música linda, com a letra maravilhosa, que não tem problema nenhum em ser ouvida na força. Daí que eu tirei, falei, tá vendo? Não é roupa, não é a música. Quando tiver a mensagem no bem, tá tudo certo. Eu uso preto também. Eu me camuflo na sombra, pra nenhum espírito ruim chegar em mim. Aí eu aprendi daí. Foi minhas próprias vivências que levaram a chegar onde eu tô. O ritual é esse, é pra você trabalhar a sua sombra. Qual o sentido do ritual celta? Trabalhar a sombra. Mas é isso mesmo. Bom conversar contigo. Opa! Aprendi um monte de coisa aqui que eu não sabia, meu. Precisava vir um dia, meu, pra falar só disso daí, cara. Faz uma lista aí. Agora você vai lá pesquisar no Google lá as frutas que não pode com ayahuasca. Tá de sacanagem. Então, mas é bom para as pessoas ter uma noção um pouco do que é a ayahuasca, do que é esse mundo que a gente vive, que ajuda muitas pessoas a traçar um novo caminho na vida, a perceber a sombra e não querer se livrar dela, né? Mas sim acolher e transformar. Exatamente. E não julgar ninguém pela aparência. Quando você começa a perceber, o julgamento ele vai acabando um pouco. Igual eu tinha preconceito com Umbanda, hoje eu já não tenho mais. Com igreja evangélica, hoje eu já não tenho mais. Então isso vai mudando, né, cara? Graças a Deus, né? A gente pode se transformar. Uhum. Mas gratidão, irmão, pelo teu tempo de estar falando aqui sobre a sua experiência com essa medicina, né, ancestral. E esse trabalho que você está fazendo também, né? Essa firmeza que eu vejo que você tem de levar a cura para as pessoas, de ter recebido esse chamado de transformação. É o que eu falei, né? No começo aí. Às vezes tem um soldado que tem que resgatar os outros na pior fase, tem que ir lá no inferno mesmo e resgatar. É isso mesmo. É esse tipo que o pessoal não quer ir lá e atrás, né? Então, a minha missão é essa. E tá indo bem, porque a gente tá resgatando uns guerreiros bons, viu? É isso aí. Continua esse trabalho. Obrigado aí, tamo junto, obrigado pelo chamado aí. Precisar de alguma coisa aí, pode chamar. E um dia se você quiser ir lá conhecer lá o nosso espaço lá, com os indígenas ou não sendo indígena, você vai gostar, tá convidado. Sim, sim, sim. O único negócio é conseguir o final de semana pra ir, rapaz, sabia? Tá difícil. Ah, difícil. Mas gratidão, irmão, vou deixar você descansar. Beleza. E a gente vai se falando. Gratidão aí pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho do meu gosto. E vamos, que o tempo não para. Vamos junto nessa caminhada da espiritualidade. Tamo junto, gratidão, guerreiro. Gratidão você. Fechou? Fechou? Até, mano. Até. Valeu, boa noite aí, bom descanso. Pra você também, bom descanso. Gratidão.